Fala galera! Bom pessoal, nessa aula vamos resolver exercícios sobre triângulos semelhantes. Então, vamos lá. Questão número 1. Analise se os triângulos a seguir são semelhantes. Justifique sua resposta citando os casos de semelhança. Então aqui eu tenho um triângulo, maior e um triângulo menor. Nesse triângulo aqui, o vértice, B dele possui um ângulo de 60 graus. Nesse triângulo menor, aqui o vértice E também possui um ângulo de 60 graus. Aqui no triângulo maior, o vértice A possui um ângulo de 46,5 graus. E aqui no vértice D do triângulo menor, possui um ângulo de 46,5 graus. Ou seja, esse triângulo aqui, ele possui um ângulo de 60 de 46,5 e aqui também possui um ângulo de 60 e de 46,5. Nesse caso, quando você tem dois triângulos que possuem dois ângulos correspondentes iguais, então esses dois triângulos são semelhantes, tá? O terceiro ângulo dos dois aqui também serão os mesmos, tá? Esse ângulo aqui, que corresponde a esse aqui, tá? O ângulo no vértice C corresponde ao ângulo no vértice F, também será o mesmo, tá bom? Mas basta que dois ângulos sejam iguais para que os dois triângulos sejam semelhantes, tá? Então, ó, os triângulos, ó, ABC e o triângulo DEF são semelhantes pelo caso AA, ou seja, o caso ângulo-ângulo. Letra B. Aqui eu tenho, ó, dois lados, tá? Aqui, ó, 6, aqui 3, é o dobro, né? Aqui é 8, aqui é 4, mas é o seguinte, não existe aqui, ó, um caso de semelhança para dois lados correspondentes, lados proporcionais. Não existe esse caso de semelhança, tá? Então aqui, ó, até escrevi aqui, ó, não podemos afirmar, pois o conhecimento apenas das medidas de dois lados não implica necessariamente que os triângulos sejam semelhantes, tá? Quando se trata de lados, eu preciso que os três lados sejam proporcionais, tá? Os três lados correspondentes sejam proporcionais. Apenas dois lados não é suficiente, tá bom? No caso de ângulos, só dois é o suficiente, tá bom? Mas no caso de lados, dois lados aqui, ó, proporcionais, não são o suficiente para afirmar que os dois triângulos são semelhantes, tá? Letra C. Eu tenho esses dois triângulos aqui. Nesse caso, sim, porque eu tenho as três medidas dos três lados. Agora vamos analisar se as três medidas correspondentes são proporcionais. Não basta apenas ter os três lados, as três medidas, elas precisam ser proporcionais, tá bom? Ou seja, se um lado é o dobro, né? Esse lado aqui corresponde a esse, tá vendo que é o dobro? Ó, 8 e 4, tá vendo que é o dobro? Os outros dois também precisam ser o dobro, tá? Então aqui, ó, aqui é 9, aqui é 4,5, também é o dobro. E aqui embaixo é 6 e aqui é 3, tá? Então, sim, os lados correspondentes são proporcionais, certo? Possui a mesma razão de semelhança, tá bom? Porque olha só, 8 dividido por 4 é 2. Aqui, ó, 9 dividido por 4,5 também é 2. E 6 dividido por 3 também é 2. Então, a razão de semelhança para os três lados é a mesma. Portanto, os triângulos, MNO, que é esse menorzinho, e o triângulo PQR, que é esse maiorzão aqui, são semelhantes pelo caso LLL, ou seja, pelo caso lado, lado, lado. Letra D. Dois triângulos. Vamos fazer análise se eles são semelhantes, tá? Aqui eu tenho esse lado 4, tá? E esse lado aqui 6. E entre eles eu tenho um ângulo de 90 graus. Da mesma forma que eu tenho um lado 2 e outro lado 3. Se eu for analisar aqui, esse lado 4, ele é o dobro do lado 2. E o lado 6 é o dobro do lado 3 aqui, certo? Ou seja, eu tenho dois lados proporcionais, tá? Esses dois lados aqui correspondem a esses dois lados do triângulo menor que são proporcionais, tá? Por quê? Porque as duas medidas é o dobro. E quando você tem um ângulo entre esses dois lados, se o ângulo for o mesmo, você tem um caso de semelhança de triângulos, tá? Então aqui, ó, dois lados proporcionais. Por que que nessa letra B não foi suficiente? Porque ele não informou o ângulo aqui entre os lados. Se eu tivesse um ângulo aqui, ó, igual a esse ângulo aqui, se ele tivesse me dado essa informação, aí sim eu poderia afirmar, tá? Mas quando você tem duas medidas aqui de lados e o ângulo entre esses dois lados for igual ao outro, o outro triângulo, aí sim você tem um caso de semelhança de triângulos. Ou seja, o triângulo STU e o triângulo
WXV são semelhantes pelo caso LAL, ou seja, lado, ângulo, lado. Certinho? Letra E. Eu tenho aqui, ó, um lado e um ângulo. Um lado e um ângulo. Os dois ângulos são iguais e aqui a medida é 12 e aqui é 8. Não temos informações o suficiente para que isso aqui seja... para que eu possa afirmar que esses triângulos são semelhantes. É a mesma situação da letra B aqui, tá? Não temos informação suficiente. Ou seja, ó, não podemos afirmar, pois o conhecimento apenas da medida de um lado e de um ângulo não implica necessariamente que os triângulos sejam semelhantes, tá? Então aqui está faltando informação, da mesma forma que na letra B também faltou informação, tá bom? Então aqui eu não posso afirmar que são semelhantes. Questão número 2. Agora vamos fazer cálculo, né? Uma pessoa está a 6,30 metros da base de um poste. Então, aqui está a pessoa, a distância dessa pessoa até a base do poste é 6,30 metros, tá? Conforme nos mostra a figura. Aí fala assim, ó, sabendo que essa pessoa tem 1,80 m, então a altura da pessoa é 1,80 m, né? E ele projeta uma sombra de 2,70 m. Então, a sombra dele aqui, ó, projetada para cá, ó. Então, aqui é como se tivesse o sol aqui batendo, né? Aqui está o poste. O poste faz a sombra nisso aqui tudo, tá? Essa medida toda aqui, ó, do pé do poste até no final aqui, é a sombra que o poste está projetando, tá? E a sombra que essa pessoa de 1,80 m projeta é só essa sombrinha aqui, tá? Então, olha só. Aí ele fala assim, ó, a pessoa, né, de 1,80 m, ele projeta uma sombra aqui de 2,70 m de comprimento no solo. Qual é a altura do poste? Então, vamos analisar aqui, ó. Aqui eu tenho um triângulo maior. Essa pessoa aqui que está em pé, ela é paralela a esse poste aqui. Portanto, eu tenho um triângulo menor e eu tenho também um triângulo maiorzão aqui. Então, sempre que você vai passar uma reta paralela a um dos lados do triângulo, você gera um outro triângulo semelhante, tá? Se eu pegasse aqui e passasse uma reta paralela aqui, eu ia gerar um triângulo menor. Eu tenho um triângulo maior, eu geraria um outro triângulo menor aqui. Da mesma forma, eu poderia passar uma reta paralela aqui, ó, deitada. Eu teria dois triângulos semelhantes, desde que essa reta que você vai criar seja semelhante a algum lado do seu triângulo, tá? No caso aqui, a pessoa que está em pé é como se fosse uma reta paralela a esse lado aqui do triângulo maior, tá? Então, eu gerei aqui dois triângulos semelhantes. Agora, vamos fazer a regra prática, né? Olha só. 1,80 m, ou seja, essa altura aqui sobre a sombra que ele projeta aqui vai ser, ó, 1,80 m sobre 2,70 m, é a mesma coisa dessa altura do poste sobre a sombra que ele vai projetar. Então, ó, 1,80 m sobre 2,70 m é igual à altura do poste, que eu vou chamar de x, é igual à sombra que ele projeta aqui. Qual que é a sombra que ele projeta aqui? Falou que o homem está à distância de 6,30 m, só que ainda tem mais esse pedacinho da sombra dele, então é 6,30 m mais 2,70 m, ou seja, 9 metros, tá? Então a sombra projetada pelo poste aqui é de 9 metros. Então olha só, 1,80 m por 2,70 m é igual a x, que eu vou descobrir, sobre 9 metros aqui. Então tá aqui, 1,80 sobre 2,70 igual a x sobre 9. Agora eu vou multiplicar cruzado, tá? Porque isso aqui é uma proporção, são lados proporcionais, né? Então vai ficar, ó, 2,70 vezes x vai dar 2,70x, 1,80 vezes 9 vai dar 16,2. Agora eu vou pegar o 2,70 aqui, né? 2,70 que está multiplicando o x, passa para o outro lado o quê? Dividindo. Aí você divide 16,2 dividido por 2,70 é exatamente 6. Portanto, a altura desse poste aqui é de 6 metros. Então, nossa resposta correta é a letra B, 6 metros. Próxima questão, questão número 3. Determine as medidas x e y, sabendo que em cada caso os triângulos são semelhantes. Então, aqui está afirmando que esses dois triângulos são semelhantes. Então, vamos encontrar as medidas x e y, tá bom? Olha só, como que eu vou saber qual lado aqui é proporcional? Qual lado é proporcional? Qual lado seria correspondente, no caso, né? Então, assim, eu vou analisar assim, ó. Aqui eu tenho um ângulo, ó, de um risquinho, aqui de dois risquinhos, aqui de nenhum risquinho. Então, esse risquinho aqui, ó, um risquinho, dois e aqui nenhum. Então, como que eu vou analisar aqui? Olha só. Aqui, essa medida aqui é o ângulo de um risquinho até o ângulo de 2, tá vendo? Então, eu vou procurar aqui, ó, de 1 até 2. Quer dizer, esse lado, essa medida 6 aqui, corresponde a esse lado aqui de medida 2, tá? Então, eu fiz aqui, ó, 6 sobre 2, tá bom? 6 sobre 2. Agora, eu vou pegar essa medida aqui, ó, um risquinho até onde não tem nenhum risquinho. Tá aqui, ó, um risquinho até onde não tem nenhum risquinho. Então, vai ser, ó, essa medida aqui toda vale x mais 6 e essa medida toda aqui vale 3. Então, vai ficar, ó, 3 aqui, não 30, né? Então, aqui, ó, vai ficar, ó, x sobre 6, essa medida aqui corresponde à medida 3 aqui. Então, ó, ficou 6 sobre 2 igual a x mais 6 sobre 3, tá? Vou multiplicar cruzado, vai ficar assim, ó. Como aqui eu tenho duas coisas, x mais 6, ou seja, eu vou ter que multiplicar o 2 pelo x, depois eu vou ter que multiplicar o 2 pelo 6, tá? Vamos lá. 2 vezes x, 2x.
2 vezes o mais 6, mais 12. Terminei esse lado aqui, coloco o igual e multiplico o outro lado. 6 vezes 3, 18, tá? Vamos isolar o x aqui para a gente encontrar o valor dele. Passo 12 para o outro lado e troco o sinal, fica negativo. Então vai ficar 2x igual a 18 menos 12. 18 menos 12 é 6. Então ficou 2x igual a 6. O 2 que multiplica o x vai passar para o outro lado dividindo, portanto vai ficar x igual a 6 sobre 2 e x é igual a 3. Pronto. Agora vamos encontrar a medida y. Posso considerar essa mesma medida aqui, ó, 6 sobre 2, tá? Vou manter ela aqui. Agora eu vou pegar a medida que tem y, que é qual? Essa daqui, ó. Y mais 4, que é a medida de 2 esquinhos até onde não tem nenhum. Vou pegar aqui, ó, a medida de 2 esquinhos onde não tem nenhum, vale y, tá vendo? Então vai ficar, ó, y mais 4 sobre y. Aqui, ó. Então ficou 6 sobre 2 igual a y mais 4 sobre y. Vamos multiplicar cruzado. Ó, vou multiplicar aqui primeiro, ó. 6 vezes y, 6y, igual 2 vezes y, 2y, e mais, né? Aqui eu vou multiplicar agora 2 vezes 4, ou seja, 2 vezes o mais 4 vai dar mais 8, porque eu preciso separar o 4 aqui do y, tá? Então eu preciso colocar um sinal para separar, ou é mais ou é menos. Como o 2 é positivo, eu vou multiplicar pelo 4 positivo e ficar o quê? Positivo, tá? Igual nós fizemos aqui, ó, 2x mais 12. Pronto, agora eu vou pegar esse 2y aqui, passa para cá para eu poder somar ele ou subtrair ele com o 6y, tá? Como ele vai trocar o sinal, na verdade ele vai subtrair, né? Vai ficar 6 menos 2y, tá? 6 menos 2y é 4y, igual a o 8 do outro lado. Vou pegar o 4 que multiplica o y, passo ele dividindo, vai ficar que o y é igual a 8 sobre 4. Portanto, o y vale 2. Ou seja, a questão pediu para calcular o valor de x e y. Tá aqui, ó, x igual a 3, y igual a 2, tá? Por semelhança de triângulos, tá bom? Última questão, questão número 4. Observe o triângulo retângulo ABC, ó, ABC, esse triângulo todo aqui, ó, tá? Sabendo que o lado DE, cadê o lado DE? Esse lado aqui, essa medida aqui, ó, DE, tá vendo? Essa medida DE é paralela ao lado AB. Se é paralelo, então eu acabei de gerar um triângulo menorzinho aqui, ó, semelhante ao triângulo maior aqui, ó. Então, meu triângulo menor, ele é semelhante ao triângulo maior, tá? Calcule a área do trapézio. Aonde tem um trapézio aqui, ó? Essa figura toda aqui é um triângulo. Essa menorzinha aqui é um triângulo. Onde tem um trapézio aqui? Aqui, ó, o trapézio aqui, ó. Essa figura é um trapézio, tá? Um quadrilátero, tá? 4 lados. Bom, qual é a fórmula onde eu calculo a área de um trapézio? A área do trapézio é a base maior somado com a base menor multiplicado pela altura dividido por 2. Agora vamos analisar aqui, ó. Eu tenho a base maior do trapézio, vale 15. Eu tenho a altura dele, vale 8. E a base menor eu não tenho essa base menor, tá? Então eu tenho a base maior, tenho a altura, falta a base menor, que no caso aqui é um B minúsculo, tá? Então vamos utilizar semelhantes triângulos para a gente encontrar essa medida aqui, ó, desse lado DE. Aí encontrando essa medida, eu vou jogar na fórmula da área do trapézio e vamos encontrar a área desse trapézio. Vamos lá? Então olha só, eu tenho aqui esse lado do triângulo aqui, ó, todo, certo? Vale 20, né? Então 20 sobre esse lado aqui, ó, do triângulo menor. O triângulo menor é daqui até aqui, ó. Então aqui tudo é 20, aqui é 8, então vai ficar 20 menos 8 aqui, vai dar quanto? Aqui essa medida aqui vale 12, tá? Então, ó, esse lado todo do triângulo maior é 20, sobre esse lado todo do triângulo menor aqui é 12, tá? Então vai ficar 20 sobre 12. Agora, esse lado do maior aqui, 15, esse lado menor aqui eu vou chamar de x, tá? Porque eu vou calcular ele, que seria a base menor do nosso trapézio, tá? Multiplicando cruzado, vai ficar como? 20 vezes x, 20x, igual 12 vezes 15, 180. O meu 20 eu vou passar dividindo, x igual a 180 dividido por 20, portanto, x é igual a 9. Então, a base menor do meu trapézio aqui, essa medida DE, vale 9, tá? Agora pronto, agora eu posso substituir na fórmula do trapézio e vou encontrar a área desse trapézio. Vamos lá? Base maior, essa medida aqui, ó, 15, mais base menor, essa medida aqui, ó, que descobrimos, 9, vezes a altura mede 8, né? Então, tá aqui 8, dividido por 2. Pronto, então tem que resolver aqui, a princípio, né, a prioridade aqui é o parênteses, tá? Então, 15 mais 9, 24. Agora, vamos multiplicar pelo 8, tá? 24 vezes 8 equivale a quanto? 192. Agora, dividindo 192 por 2, vai dar quanto? 96. Portanto, a área desse trapézio é igual a 96. Certinho, galera? Então, tá aqui todas as questões corrigidas. Fico por aqui e fui!